Olá, boa noite, meninas do oitavo período do curso de enfermagem das Faculdades Integradas de Três Lagoas, dando continuidade ao nosso conteúdo de saúde mental e psiquiatria. Hoje a gente vai falar sobre as práticas integrativas e complementares voltadas mais especificamente para a saúde mental. Essas práticas são coisas antigas, mas ao mesmo tempo que vem trazendo inovações no processo de tratamento da doença e também de prevenção e promoção da saúde. Essas práticas, elas têm umas abordagens que estimulam mecanismos naturais, ou seja, mecanismos muitas vezes pelo próprio organismo para prevenir a saúde ou recuperá-la se for o caso. Essas tecnologias utilizadas, então, reforçando, são naturais, vindas de plantas, vindas do próprio organismo, e elas são consideradas cientificamente como práticas eficazes e seguras em muitos processos de doenças. Essas práticas, elas veem o paciente como um todo. Eles não verificam e não buscam tratar somente a doença, elas buscam a causa, as causas subjetivas e elas visam então considerar o indivíduo como um todo, o seu histórico, para poder ter o resultado esperado no tratamento. No Brasil, ela foi aprovada pelo Ministério da Saúde e introduzida por meio de legislação específica no ano de 2006 no SUS. Então, nós temos um caderno específico do SUS que fala sobre as práticas integrativas e complementares, PICs, né, o nome abreviado, a sigla, e esse caderno orienta quem pode fazer o quê, quais são as plantas que podem ser usadas no SUS, enfim, ele traz uma infinidade de assuntos relacionados às PICs. Quem tiver interesse, depois eu posso enviar para vocês verem. Então, vamos falar nessa aula sobre algumas práticas. Existem diversas, mas as que nós vamos falar aqui são aquelas que realmente têm efeito para a saúde mental, comprovado cientificamente. A primeira delas que nós vamos falar é a medicina tradicional chinesa. Ela é conhecida por muito tempo já, originada há milhares de anos na China e coloca como centro o indivíduo junto com as leis da natureza, visando também a integralidade. A medicina tradicional chinesa, ela tem dois componentes fortes. O primeiro é o equilíbrio das forças e o segundo é a teoria dos cinco movimentos. Essa medicina tradicional chinesa, ela considera que tudo está atribuído a dos elementos, pelo menos, como a madeira, fogo, a terra, o metal e a água. Então, nessa teoria, o nosso corpo está relacionado a um desses elementos, por exemplo. Bom, então a medicina tradicional chinesa, ela considera que o indivíduo tem que estar equilibrado com os cinco elementos e as forças externas. Quando existe um desequilíbrio entre os equilíbrios e as forças, isso isso leva a pessoa a adoecer. E esse adoecimento pode ser físico ou mental, ou ambos, de acordo com o elemento que estiver em desequilíbrio no paciente. Para diagnosticar as doenças e saber como que eles vão tratá-las, eles utilizam a anamnese, mas é uma anamnese profunda, que analisa não só os sintomas, como eu já falei, né? Ele analisa os alimentos que a pessoa tem consumido, o poder das relações interpessoais,
como a pessoa lida com ela mesma em situações difíceis. Então, é uma anamnese profunda e voltada também a obter dados subjetivos da pessoa. Eles observam a face, a língua, fazem observação corporal e a palpação do pulso para poder diagnosticar e tratar esses desequilíbrios. Como recursos terapêuticos, eles têm várias coisas que são retratadas ao longo dos anos. No Brasil, vem chegando mais devagar, mas na China é o que é mais utilizado, né? Desde antigamente até a atualidade. A acupuntura, que a gente está vendo um aumento da acupuntura, da auriculopuntura e eletroacupuntura. Então, esses pontos são relacionados à origem embrionária, à origem das doenças, para poder buscar a causa e o tratamento. Também outras práticas realizadas na medicina tradicional chinesa são a ventosa terapia. Então, hoje em dia a gente vê no Brasil em alguns lugares realizando terapias utilizando ventosas, plantas medicinais, dietoterapia, práticas corporais e mentais. Sendo que essas três últimas, as plantas, a dieta e as práticas, né, os exercícios, os movimentos realizados, são os três que a gente tem relato de ser mais antigos, desde do começo das práticas assistenciais à saúde, quando a gente verifica o histórico, a gente percebe que a China já utilizava a parte da dieta, por exemplo, para tratar anemia, as plantas medicinais e as práticas corporais também. Então, esses três são os mais antigos feitos pela China. Ainda sobre a medicina tradicional chinesa, eles colocam que as teorias das forças e os 5 movimentos juntos, eles ampliam o olhar sobre os desequilíbrios, as desarmonias que podem levar o paciente ao sofrimento mental. Reconhece também que as influências são diversas sobre os processos humanos, a relação do ser humano, do indivíduo com o ambiente que ele vive. Então, a gente percebe que a medicina tradicional chinesa busca realmente tratar e olhar para o indivíduo como um todo, não só o porquê que ele está sofrendo, né? Mas busca várias causas mais profundas. E esses recursos terapêuticos utilizados na medicina tradicional chinesa, a eletroterapia, a acupuntura, elas visam harmonizar, colocar novamente em equilíbrio as energias das pessoas que estão em sofrimento por qualquer motivo e favorecem dessa forma a integralidade da saúde, estimula o autocuidado e a responsabilização no processo terapêutico. Ela coloca o indivíduo como centro do seu cuidado. E isso a gente vai ver ao longo de todas as práticas integrativas e complementares. Todas elas vão estimular o autocuidado e a corresponsabilização na terapia. Outra prática que a gente vê sendo muito usada ultimamente no Brasil é a homeopatia. É um sistema que foi realizado na Alemanha, foi descoberto pelo médico Samuel Hahnemann no século XVIII. E a homeopatia ela é usada na depressão, na ansiedade, na insônia, em vários casos diferentes de sofrimento mental. Entretanto, são quadros mais leves, não são quadros graves de depressão e ansiedade, por exemplo. E a homeopatia também pode ajudar para retirar ou diminuir a quantidade de psicotrópicos que a pessoa tem usado. Então, se a gente para refletir o nome das PICs, elas são terapias complementares, adjuvantes. Então, às vezes, elas não vão fazer o tratamento sozinha, precisa de alguma medicação de apoio também de base, dependendo do quadro do paciente, claro. O objetivo da homeopatia é valorizar a vida, a conservação da saúde e a recuperação
da saúde. E a homeopatia utiliza 3 princípios básicos. Primeiro, a lei dos semelhantes, experimentação no homem sadio e as doses infinitesimais. O que significa isso? Que são doses bem pequenas de algum princípio ativo que vai ajudar o organismo a combater a doença. Então, o organismo vai combater aquilo que está o afetando. A homeopatia enxerga também o indivíduo na sua forma integral, é feito antes da prescrição de uma medicação homeopática, também é feito um questionário, observado quais são os sintomas e as causas do sofrimento. Então, ela, por meio desse questionário e do diagnóstico, a homeopatia busca compreender como vai acontecer o alívio do sofrimento físico e mental durante a vida. De novo, o mais importante é que seja colhido dado de forma correta e profunda, dados subjetivos também, para que a pessoa obtenha uma prescrição adequada para ela. E essa prescrição ela deve ser individualizada, porque o que causa sofrimento mental em uma pessoa não é a mesma causa que leva ao sofrimento mental de outra pessoa. Então, a prescrição ela é específica e individualizada para cada pessoa. E nesse item aqui, o medicamento deve ser semelhante ao quadro que busca tratar. Ele está relacionado ao princípio da lei dos semelhantes. Então, o medicamento, na verdade, ele causa aquilo que a pessoa tem. Entretanto, com uma dose bem baixa, que é a dose infinitesimal, ele vai fazer com que o organismo busque medidas e formas de se recuperar sozinho. As substâncias terapêuticas, elas podem ter origens variadas, elas podem vir de animais, de plantas ou de minerais. O adoecimento, no princípio da homeopatia, ele acontece devido a um desequilíbrio que pode ser muitas vezes imperceptível no início. Então, às vezes a pessoa já está em desequilíbrio, mas ela não está apresentando sofrimento mental, não apresenta nenhum sintoma. E isso vai evoluindo até ser detectável porque está apresentando sintomas. Os sintomas como medo, angústia, tristeza, ansiedade, eles podem ser tratados pela homeopatia e são os sintomas mentais que a gente consegue observar no indivíduo que está em desequilíbrio. E os sintomas vão melhorando de acordo com o tratamento aos poucos. A homeopatia é um tratamento um pouco mais demorado até estimular o organismo a combater a doença. Mas a gente vai percebendo que o indivíduo está melhorando porque ele mesmo vai referir que os sintomas dele estão melhorando, esses sintomas subjetivos de medo, depressão, angústia, ele mesmo vai perceber essa melhora e pode ser que a gente não perceba, mas ele vai relatar para nós que está melhorando. E da mesma forma que evolui clinicamente, né, sem o tratamento, com o tratamento vai evoluindo também aos poucos, e a evolução no começo pode ser imperceptível, mas depois a gente detecta uma boa melhora do paciente, uma boa resposta. PICS é a fitoterapia, é amplamente conhecida e utilizada na atenção básica, de forma também leiga. São aqueles chás que uma pessoa passa para outra. Então, a fitoterapia também é bastante utilizada para melhorar os sintomas subjetivos. Ela é caracterizada pelo uso das plantas medicinais, considerando as suas diferentes apresentações e formas terapêuticas. Então, a planta pode ser extraída e utilizada como chá, pode ser utilizada em comprimidos, em cápsulas, diversas formas nós temos da fitoterapia.
E aqui a gente vê que a substância ativa, muitas vezes, ela não é utilizada isoladamente. Então, a planta, ela tem todas as suas propriedades aproveitadas no tratamento e na confecção do chá ou do comprimido ou da cápsula. Aqui na foto a gente tem uma imagem de lavanda, que é bastante utilizada para acalmar, para dar uma sensação de conforto. Os benefícios da fitoterapia são inúmeros, diversos. Ele fortalece o vínculo do paciente com o próprio tratamento, porque ele percebe melhora, muitas vezes instantânea, com o uso da planta medicinal. Ele estimula a autonomia e a corresponsabilização do paciente no seu próprio tratamento, como eu falei, que sempre as PICs elas vão estimular a autonomia e a corresponsabilização do paciente no processo terapêutico. As indicações são diversas da fitoterapia, mas especificamente para os transtornos mentais, para a saúde mental, ela é utilizada como coadjuvante, ou seja, assim como eu já falei, por exemplo, da homeopatia, ela vai ajudar no tratamento, ela não vai fazer o tratamento sozinha. E ela pode ajudar, então, no tratamento de depressão leve, distúrbios de ansiedade, como, por exemplo, a camomila pode agir nos distúrbios de ansiedade, nos distúrbios do sono. E aqui eu coloquei a astenia em geral, a fraqueza, né, em geral, porque muitas vezes essa astenia ela vem em decorrência de uma depressão, não em decorrência, por exemplo, de falta de nutrientes no organismo. Então, a fitoterapia também pode ser utilizada aqui na astenia, pensando na melhora da saúde mental dos pacientes. E para finalizar, outra prática que nós temos dentro da PICS é a medicina antropofósica, que coloca o ser humano também ligado à natureza e seus elementos. Ele coloca que o indivíduo ele é um organismo complexo e integrado à natureza, às plantas, aos animais. E as medicações antropofósicas, quando utilizadas, elas são derivadas de produtos animais. Aqui a gente não pensa em plantas. Faz parte da medicina antropofósica um grande número de recursos terapêuticos focados no indivíduo, como por exemplo aqui a psicoterapia, musicoterapia, terapia artística, onde a gente vê que o indivíduo pode aliviar seu sofrimento com a ajuda de outras pessoas ou outros recursos terapêuticos, como a música, a terapia artística envolve artesanato, também pode colocar dança, vários recursos para melhorar o bem-estar e diminuir o sofrimento do paciente. Mais uma vez, é uma prática complementar a outras terapias convencionais que nós temos na atualidade. Para a aula de hoje, a fonte consultada foram os cadernos de atenção básica, o caderno de saúde mental. Quem quiser saber mais sobre o assunto, sobre as PICs, me manda um e-mail que eu envio o material para vocês do Ministério da Saúde sobre as PICs. Aqui a gente não falou nessa aula porque aqui o intuito foi abordar principalmente aquilo que é voltado para a saúde mental, mas a gente tem uma gama de coisas que falam sobre as PICs e a atuação do enfermeiro também. Uma coisa importante, nós enfermeiros podemos prescrever medicações fitoterapêuticas, podemos prescrever homeopatia de acordo com aquilo que estiver no protocolo da instituição. Porque muitas plantas também, ao mesmo tempo que causam bem, a gente tem plantas que sabidamente a gente conhece como abortivas, então não podemos fazer a prescrição nem uso indiscriminado dessas plantas que podem causar um mal. Então,
a gente age dentro da ética. E quem tiver interesse em saber mais, me manda um e-mail que a gente conversa. Quem tiver dúvidas sobre as aulas, pode me mandar também pelo e-mail, pela área do aluno, pode me procurar, que a gente conversa mais sobre a matéria, sobre a disciplina. Um abraço para vocês e até quinta na próxima aula.